Ministro Alexandre de Moraes decide manter a prisão de 140 pessoas envolvidas nas invasões e ataques dos prédios públicos em Brasília. Presidente Lula diz que rico vai pagar mais imposto de renda e que governo vai lutar por isenção de até R$5 mil. E você vai ver também. Ministério da Justiça notifica Americanas sobre impacto aos consumidores após rombo bilionário. Inadimplência recua e encerra 2022 com 65 milhões de endividados no país. Queda de helicóptero mata ministro do interior da Ucrânia e outras 14 pessoas. Migrantes agora podem usar aplicativo de celular para solicitar a entrada na fronteira dos Estados Unidos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente Lula afirmou hoje em discurso para representantes de centrais sindicais que ricos passarão a pagar mais imposto de renda. Lula afirmou ainda que seu governo vai lutar por isenção daqueles que têm renda mensal de até R$5 mil. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir. Foi com essa frase que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de aumentar o imposto de renda dos mais ricos para isentar os cidadãos com renda de até R$5 mil mensais. O discurso aconteceu durante o encontro com representantes de centrais sindicais, ocorridos na tarde dessa quarta-feira. Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto é de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir. E nós vamos construir isso. Para isso, o presidente disse que pretende contar com a ajuda do Congresso Nacional e do povo. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. No encontro, Lula também assinou um despacho que determina que ministérios, especialmente o do Trabalho e da Previdência, apresentem uma proposta para uma política de valorização do salário mínimo em até 45 dias. E o governo Lula dispensou hoje 13 militares que trabalhavam em operações de segurança presidencial e estavam lotados no Gabinete de Segurança Institucional. Ontem, o Planalto já havia dispensado mais de 40 militares que trabalhavam nas residências oficiais da Presidência da República. As medidas foram tomadas uma semana depois do presidente Lula afirmar que houve conivência de militares e PMs com os invasores do Palácio do Planalto. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão de 140 pessoas envolvidas nas invasões e ataques dos prédios públicos em Brasília. Esse grupo de 140 presos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegou que a medida visa garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. A legislação determina que uma prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica ou para não prejudicar as investigações e o processo. De acordo com Moraes, há evidências de que esses presos cometeram 7 tipos de crimes, como associações criminosa, ameaça e perseguição, entre outros. O ministro decidiu ainda libertar outras 60 pessoas que foram detidas no dia dos atos. Eles foram liberados mediante aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Eles também devem comparecer em juízo todas as segundas-feiras e terão os passaportes cancelados. E começou hoje o pagamento do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal, ainda chamado de Auxílio Brasil. Os primeiros do calendário são as pessoas que têm o número de identificação social com o final 1. A nossa repórter Bruna de Jaimo traz mais informações. Os pagamentos dessa primeira parcela de 2023 vão acontecer até o dia 31 de janeiro, atendendo a ordem do NIS, o número de identificação social que você encontra no cartão do Auxílio Brasil. O valor é de R$ 600.
Ainda não estão inclusos os R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade, como foi prometido pelo presidente Lula. E por isso, ainda não é chamado pelo governo de Bolsa Família. A estimativa é para que esse pagamento adicional só comece em março, quando o governo relança o programa com o nome Novo Bolsa Família. Segundo o anúncio do governo em fevereiro, haverá uma busca ativa para atualização de cadastro e também para inserir pessoas que precisam e estão fora do programa. De acordo com o governo federal, a estimativa é de que quase 22 milhões de famílias recebam o benefício com um investimento de 13 bilhões de reais. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a integração da América Latina e a produção de energia limpa são fundamentais para o crescimento regional. Ele participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Haddad explicou que para o Brasil crescer, a integração internacional é determinante e pode tornar os países da região fortes e competitivos. Ele afirmou que se não pensarmos em formas de associação regional, vamos ter muita dificuldade de decolar. Para o ministro da Fazenda, a América Latina precisa se unir para fazer frente a grandes blocos econômicos como Estados Unidos, Europa e China. Haddad acrescentou que essa integração passa por infraestrutura, acordos comerciais e ampliação do Mercosul. Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje na América do Sul, nós vamos ver oportunidades incríveis, né? Na Colômbia, na Argentina, em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial. E, quem sabe, de forma mais ambiciosa, né, uma integração dos próprios mercados financeiros da região. Fernando Haddad destacou ainda o papel da energia limpa como uma das vantagens competitivas da região em relação ao mundo. Ela não é facilmente transportável. Você não transporta energia eólica ou hidrelétrica ou solar como você transporta o óleo. E isso pode ser uma vantagem não só pelo que o presidente falou, você pode interligar as Américas com linhas de transmissão, mas isso pode ser um fator determinante para a atração de empresas, indústrias que queiram produzir a partir da energia limpa, para que toda a sua cadeia produtiva esteja em compasso com as determinações ambientais que hoje são incontornáveis. E a inadimplência recuou no Brasil e o país encerrou o ano passado com 65 milhões de endividados. 4 em cada 10 pessoas estavam negativas em 2022. O brasileiro encerrou o ano passado com uma leve queda no índice de inadimplência na comparação mensal, depois de meses seguidos de alta. O número de 65 milhões de inadimplentes indica que 4 de cada 10 brasileiros estavam com o nome sujo. Mesmo com a queda em relação a novembro, em dezembro de 2022, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,79% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Em média, o brasileiro endividado possuía R$ 3.812 para pagar, sendo que 87% do rombo nas finanças pessoais estavam concentrados nos bancos. Outro dado curioso é que o devedor tem, em média, apenas 2 empresas credoras, o que facilita a solução para o problema. Os dados ainda mostram que cerca de 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de até R$ 500. O percentual aumenta quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. Portanto, quase metade dos devedores brasileiros possui débitos relativamente pequenos em aberto. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar abriu em queda nesta terça-feira, mas inverteu o sinal ao longo do dia e encerrou o pregão em alta, com investidores repercutindo as falas do ministro Fernando Haddad em Davos de Lula após reunião com sindicalistas e com dados econômicos dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 1,10% e encerrou o dia cotada a R$ 5,16 na venda.
O Ministério da Justiça notificou a Americanas por impacto ao consumidor. A empresa, que anunciou um rombo de 20 bilhões de reais, tem prazo de 5 dias úteis para enviar esclarecimentos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou nesta terça-feira que notificou a Americanas para prestar esclarecimentos sobre as inconsistências contábeis dos 20 bilhões de reais. Em nota, a Senacom disse que quer entender quais os impactos imediatos da crise da companhia sobre os consumidores e as políticas e canais de solução de eventuais conflitos. A varejista, dona das marcas Lojas Americanas, Shoptime, Submarino e Americanas.com, tem prazo de 5 dias úteis para enviar esclarecimentos ou ficará sujeita a sanções. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo para investigar a divulgação pela Americanas de decisão judicial, que a protege por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas. Com este, já são 5 processos abertos pelo regulador do mercado de capitais para investigar a varejista, depois que esta anunciou o rombo contábil de pelo menos 20 bilhões de reais. O BTG Pactual conseguiu uma vitória na batalha jurídica com a Americanas. Com a decisão de hoje, o BTG reverte parte dos efeitos da decisão tomada pela Justiça do Rio no sábado, que era favorável à varejista e determinava a devolução de 1 bilhão e 200 milhões de reais pago à instituição financeira. A sentença do desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes argumenta que é preciso ter diligência a fim de evitar a utilização do instrumento como meio de fraude a credores. E veja a seguir: queda de helicóptero mata ministro do interior da Ucrânia e outras 14 pessoas. E ainda, migrantes agora podem usar aplicativo de celular para solicitar entrada na fronteira dos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. E em 3 dias, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 1.600 salvamentos marítimos em todo o litoral do estado. Os resgates aconteceram entre sexta-feira e domingo. Diante das altas temperaturas, banhistas lotam as praias do Rio, mas é preciso ficar atento com os riscos de afogamentos. Segundo a corporação, só no domingo foram 1.492 resgates. As praias do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, lideram o ranking estadual, com os maiores índices de salvamentos neste período. Os militares ainda resgataram 473 crianças perdidas na orla fluminense. E uma boa notícia para a cultura carioca. O tradicional Cine Rocks em Copacabana, zona sul do Rio, deve reabrir ainda este ano. O cinema, que está prestes a completar 85 anos, deve ganhar um novo formato. A Casa de Espetáculos será o primeiro estabelecimento no Brasil a trazer o conceito do Dinner Show. Os donos prometem uma apresentação imersiva sobre as 5 regiões do país e suas características folclóricas e musicais, além das gastronômicas. O Rox está fechado desde junho de 2021 e no ano passado foi alugado por empresários em um contrato válido por 20 anos. Bom, eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Muito obrigada, uma ótima noite. E 3 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas depois dos fortes temporais que atingiram Santa Catarina na madrugada de ontem. Os deslizamentos provocados pelas chuvas destruíram casas e deixaram mortos e desaparecidos em Rodeio e Ascura, na região leste de Santa Catarina. Uma criança de 4 anos e um homem de 30 morreram. 2 pessoas continuam desaparecidas na cidade. Diversas ruas e residências foram afetadas pelas chuvas e houve quedas de barreiras.
Uma força-tarefa atua em várias frentes para restabelecer os acessos da cidade e encontrar os desaparecidos. Outros municípios da região também foram afetados pelas chuvas, mas em menor gravidade. Brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos pela primeira vez precisam se organizar. Isso porque a fila de espera para tirar o visto passa de 500 dias. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A fila de espera no estado de São Paulo chega a 16 meses, conforme informações do Escritório de Serviços Consulares do Departamento de Estado norte-americano. Em outras capitais, essa estimativa é um pouco menor. Ainda assim, pode chegar a até 12 meses para a entrevista obrigatória para a emissão de visto. Um dos principais motivos para a fila de espera estar tão grande é o reflexo das restrições no período mais grave da pandemia, quando os Estados Unidos proibiram a entrada de pessoas não essenciais no país. Essa restrição começou em março de 2020 e se estendeu até novembro de 2021, ou seja, quase 2 anos com as entrevistas paralisadas e a demanda acumulada. Em nota, o Consulado dos Estados Unidos informou que tem tomado medidas para reduzir esse tempo de espera, como é o caso aí da contratação e o treinamento de funcionários, a extensão do horário de funcionamento com atendimento em dias extras, que é o caso dos super sábados, que funcionam como um mutirão para a emissão dos vistos. Além disso, o período para que o turista renove o visto sem necessidade de passar por uma nova entrevista passou a ser de 48 meses. Vale lembrar que em casos de urgência, como saúde, trabalho ou também estudo, é possível pedir a antecipação dessa entrevista obrigatória para a emissão do visto. Mas é claro que com a comprovação por meio de documentos dessa emergência. E nos destaques internacionais, a inflação do Reino Unido caiu para 10,5% em dezembro de 2022, um dos níveis mais altos em 40 anos. Só no grupo de alimentos e bebidas, os preços subiram 16,8% no ano. O Escritório de Estatística do Reino Unido destacou que a inflação britânica desacelerou pelo segundo mês seguido, depois de ter atingido o pico em outubro de 2022. Ao longo do ano passado, as contas de energia também pesaram no bolso das famílias britânicas, estimulados pela guerra na Ucrânia e a saída do Reino Unido e da União Europeia, que impactaram a cadeia de negócios entre vários países. A previsão é que o Banco da Inglaterra aumente a taxa de juros na próxima reunião, que deve ocorrer em fevereiro. Na Ucrânia, 14 pessoas morreram, entre elas o ministro do interior da Ucrânia e 3 crianças, em um acidente de helicóptero perto de uma creche nos arredores de Kiev. As causas do acidente estão sendo investigadas. A manhã de hoje começou com um susto para os moradores de Brovary, cidade de cerca de 100 mil habitantes, ao lado de Kiev. Um helicóptero caiu perto de uma escola infantil e de um edifício residencial, deixando 14 mortos e pelo menos 25 hospitalizados. Entre as vítimas estava o ministro do interior da Ucrânia, seu vice e o secretário de Estado do Interior. Um morador de um prédio ao lado da escola infantil foi um dos primeiros a chegar ao local da tragédia. Enquanto filmava os destroços, fogo e fumaça, ele acusava a Rússia pela queda da aeronave. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o acidente foi uma tragédia terrível e ordenou uma investigação para apurar as causas. Até o momento, as autoridades ucranianas não apontaram um possível envolvimento russo. A justiça japonesa confirmou hoje a absolvição de 3 ex-diretores do operador da central nuclear de Fukushima, onde foi registrado o pior acidente nuclear desde Chernobyl em 1986. Vários ativistas se reuniram em frente ao tribunal para expressar indignação com a decisão da justiça. Como explicar essa sentença às crianças que sofreram tanto? Há muitas pessoas que precisaram deixar o trabalho e continuam sem poder trabalhar em outro lugar devido à exposição à radiação.
De acordo com os demandantes, os 3 acusados deveriam ter fechado a central de Fukushima Daiichi muito antes da catástrofe. Os 3 ex-dirigentes da TEPCO, os únicos acusados na tragédia, poderiam enfrentar penas de até 5 anos de prisão. 3 dos 6 reatores da central estavam em funcionamento quando um enorme terremoto submarino provocou um devastador tsunami em março de 2011. Eles derreteram logo depois que os sistemas de refrigeração falharam assim que as ondas inundaram os geradores reservas. O tsunami de 2011 deixou mais de 18 mil mortos e desaparecidos. Olha só, uma novidade tomou conta de um acampamento de imigrantes na cidade mexicana de Matamoros. É isso mesmo, um aplicativo anunciado recentemente pela Casa Branca oferece aos migrantes que desejam entrar nos Estados Unidos um processo online que permite solicitar agendamentos e entrevistas com autoridades responsáveis. Neste acampamento de imigrantes na cidade mexicana de Matamoros, ninguém tira o olho do celular após o início de um novo processo para solicitar agendamentos de imigração nos Estados Unidos. Desde a última semana, o aplicativo CBP One permite aos interessados solicitar entrevista às autoridades para entrar na terra do Tio Sam pela via terrestre, alegando razões humanitárias. Sim. Papá e hijos. Observe que todos estão no celular agora, mas à meia-noite tinha muita gente e não podia acessar a página. Mas agora estamos conseguindo entrar. O número limitado de consultas foi agendado para esta unidade de 18 a 30 de janeiro, embora a admissão não seja uma garantia. De acordo com a ONG Ajudando-os a Triunfar, a situação obriga alguns migrantes a buscar atendimento em outro ponto de entrada. O processo foi anunciado no dia 5 de janeiro pela Casa Branca, junto com outro que vai permitir a entrada mensal de até 30 mil cubanos, venezuelanos, nicaragüenses e haitianos em condições muito específicas, embora também sejam reforçadas as restrições para impedir a entrada ilegal na fronteira. Estima-se que em Matamoros, na fronteira com Brownsville, Texas, cerca de 7 mil pessoas permaneçam retidas em condições precárias e suportando baixas temperaturas no inverno. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.